Bom, vamos começando aqui então. A gente tem que falar hoje sobre equilíbrio líquido-líquido. Na aula passada a gente estava falando um pouco sobre qual é a relação entre a energia livre de Gibbs e a estabilidade de fase. Então, na última aula, a gente estava tentando explicar, justificar, ter algum entendimento de alguma propriedade termodinâmica que estivesse controlando quando você tem vapor, líquido ou um equilíbrio entre líquido mais vapor. E a gente chegou na conclusão que, a depender do formato das curvas, então, se a gente tem aqui uma curva de GE sobre RT, ou melhor, ΔG sobre RT, né? Em função da composição, se você tem esses valores aqui descritos para uma fase vapor, e se você tem essa descrição aqui para uma fase líquida, você sabe que a energia livre de Gibbs ela tende sempre a ter o valor mínimo. O equilíbrio é descrito quando você tem um valor mínimo da energia livre de Gibbs. Então, para essas faixas de composição aqui, o sistema se encontra na sua região de vapor, enquanto que nessas faixas aqui, o sistema se encontra no líquido, porque ele representa o menor valor de energia livre de Gibbs. Só que a gente viu que tem uma região aqui de interesse, que é mais ou menos onde passa essa tangente aqui, se ela fosse tangente, né? Que é onde passa essa tangente aqui, nesses pontos. Entre essas duas composições, o menor valor possível de energia livre de Gibbs nem é você está na fase vapor, nem você está na fase líquida, mas tem uma mistura entre os dois. Então, nessa região aqui, você tem os dois, obviamente, que cada um na sua fase, descrito com as suas propriedades. Então, você vai ter aqui o vapor e o líquido entre essas composições. Isso aqui a gente pode traçar um paralelo com o comportamento do gráfico que a gente tem de pressão-composição, em que a gente tem uma faixa de composições, em que nessa faixa de composições a gente sabe que a gente tem o equilíbrio líquido-vapor. Ok? Bom, então foi isso que a gente viu na aula passada, na última aula que a gente teve, e agora o que a gente precisa tentar aplicar para o entendimento do que é o equilíbrio líquido-líquido. Então, parando para pensar um pouco sobre o que é o equilíbrio líquido-líquido, é quando a gente tem uma determinada região do diagrama de fases que a gente tem um seguinte comportamento da curva da energia livre de Gibbs em função da composição. Então, a gente tem mais ou menos esse comportamento. A gente vai variando o valor de ΔG aqui dessa mistura de dois componentes, por exemplo, em que eles têm, em uma determinada temperatura, esse comportamento, e quando você altera a temperatura desse sistema, ele passa a ter esse comportamento aqui. Então, isso aqui é o sistema em uma determinada temperatura, e esse aqui é o sistema numa temperatura T2 diferente da T1, da T inicial. Você alterou a temperatura desse sistema, você alterou a curva de ΔG, de forma que ela apresenta isso daqui. Como a gente vinha discutindo para o equilíbrio líquido-vapor, obviamente que o sistema em uma determinada composição, por exemplo, essa composição aqui, vamos comparar o que acontece nessa composição e o que está acontecendo nessa composição aqui. Nessa composição, a gente pode ver que é meio óbvio, né? Se você está fixo aqui e na primeira temperatura, o menor valor de energia livre de Gibbs é justamente esse daqui.
Enquanto que se você tiver na outra temperatura, o menor valor da energia livre de Gibbs é esse daqui. Então, sem nenhum problema. Se a gente tem uma composição diferente, na mesma temperatura, esse aqui é o valor da energia livre de Gibbs. E aí, quando a gente para pensar no que acontece quando a gente reduz essa temperatura, a gente pode pensar, não, esse valor aqui é o valor da energia livre de Gibbs. Só que a gente percebe que se a gente utilizar a regra da tangente aqui, a gente consegue traçar uma tangente nesses dois pontos, de forma que a gente consegue reduzir um pouco mais a energia livre de Gibbs. Reduzir para quê? O que quer dizer essa tangente? Essa tangente quer dizer que você tem duas composições. Eu vou chamar esse aqui de x alfa, vou chamar isso aqui tudo de x1 alfa, e isso daqui x2 beta. Ok? Bom, quando você reduz a temperatura, altera a temperatura aqui da temperatura preta para a temperatura azul, o que está acontecendo? O sistema ele prefere que aqui é o sistema na temperatura T1. Você tem um sistema homogêneo. Eu vou considerar que isso aqui é um sistema binário, tá? Ou seja, só tem o componente 1 mais o componente 2. Então, ele tem aqui uma composição, vamos chamar isso aqui de x1. Ele tem uma composição x1 aqui. Quando você altera essa temperatura, e aí eu estou falando sempre de maneira genérica, porque isso pode acontecer tanto com redução da temperatura quanto com aumento. A gente vai entender um pouquinho mais na frente. Você alterou a temperatura para a temperatura T2, e é o que você pode obter é justamente esse tipo de comportamento. Então, aqui é a temperatura T2, ok? A gente passa a ter duas fases. Cada uma dessas fases tem a composição X-alfa, X1 beta, enquanto que a composição global continua sendo X1. Então, a gente tem X1 como composição global. A gente tem a fase alfa, então eu vou chamar aqui de F de alfa, a fração que a gente tem de alfa, e F de beta, a fração que a gente tem de beta. Fração em relação ao total, tá? Isso aqui é como se fosse o número de mols da fase alfa dividido pelo número de mols total. O número de mols da fase alfa dividido pelo número de mols total. Oh, isso aqui é beta. Ok? Então, você observa que há o que a gente chama de partição de fases. Por quê? Porque assim o sistema consegue ser mais estável. Mas por que, no final das contas? Porque esse é o comportamento da energia livre de Gibbs. Então, o comportamento da energia livre de Gibbs, ele vai te descrever quando você tem o que a gente chama de partição de fases ou de região de instabilidade. Região de instabilidade. Ok, professor, certo. E para que isso serve? Essa região de instabilidade, e aí quando eu falo instabilidade é porque a gente está pensando no ponto de vista de observar uma fase homogênea, tá? Quando você quer ver uma fase homogênea e você, na verdade, está vendo duas, isso seria uma instabilidade. Industrialmente, essa questão de instabilidade tem diversas aplicações, tem diversas formas de você discutir isso. Se você está pensando em emulsões, por exemplo, emulsões têm muita aplicação prática na parte de cosméticos. Então, você tem diversos produtos que eles são misturados, mas alguns são de base óleo, outros são de base aquosa. E aí, quando você junta um com o outro, normalmente com surfactante para manter um junto com o outro, o surfactante é como se fosse um componente intermediário. Ele nem é base água, nem é base óleo. Ele se junta aos dois, na verdade. Então, você faz com que você tenha um produto estável. E aí, o que é o produto estável? É um produto que é instável termodinamicamente, ou seja, a tendência dele vai se separar sempre em duas fases.
mas ele é estável porque ele permanece com as mesmas propriedades. Então, fazer essa separação do ponto de vista mais prático, mais técnico, do que é a instabilidade de produto, do que pode ser a instabilidade de produto, em relação à instabilidade de fases. Que as instabilidades de fase que a gente está falando aqui é justamente a tendência natural, a tendência termodinâmica de você ter duas fases distintas com suas composições e características relativas. Ok? Então, o equilíbrio líquido-líquido, ele vem tanto para você começar a compreender quando é que uma substância ela tem que ser emulsionada para poder se tornar um produto comercializável, quanto quando você tem que separar componentes. Então, a gente viu que para que a gente utilize o equilíbrio líquido-vapor, ou seja, quando a gente está pensando em utilizar para separar dois componentes, a sua característica principal como diferença de volatilidade, ou seja, se eu tenho o componente 1 e o componente 2, se a característica deles é ter alta diferença de volatilidade, então, isso daqui, e aí o que é alta diferença de volatilidade? É quando o alfa for maior do que 1,2. Então, quando você tem uma volatilidade relativa maior do que 1,2, isso é uma volatilidade relativamente alta. E aí, o que você pode fazer daqui? Você pode utilizar esses componentes, você pode utilizar um processo de separação como o da destilação, para poder executar essa separação. E aí você vai ter o componente 1 e o componente 2. Quando essa diferença de volatilidade é pequena, então se essa diferença de volatilidade aqui for pequena, a separação por destilação ela não é viável. Ela pode não ser viável. Você tem que fazer conta para saber se vale a pena separar esse produto utilizando uma alta carga térmica, como é utilizado a separação por destilação. Então, o que você pode fazer é ter um processo de separação através de extração em fase líquida. E aí a extração em fase líquida, ela vai conseguir te separar o componente 1 do componente 2. A destilação é baseada no que a gente vê aqui em termodinâmica de equilíbrio líquido-vapor, enquanto que a extração na fase líquida é baseada no que a gente vê de equilíbrio líquido-líquido. Então, é aqui que está a importância de por que a gente vê o equilíbrio e por que ele se justifica do ponto de vista de processo. Então, eu não estou vendo isso aqui só para ser cruel com vocês ficarem aí me assistindo, não. É para que vocês possam entender que isso daqui tem uma aplicação prática. Se você precisa executar uma separação de um determinado sistema, de um determinado componente, isso aqui você tem um fluxograma de pensamento para como tomar a decisão para poder executar essa separação. Normalmente essa decisão vai ser sempre econômica. E aí essa parte de como você compara essas questões econômicas, vocês vão ver mais na frente, no decorrer do curso. Mas aqui você já sabe, você já tem uma noção de que se você consegue separar por destilação, é por uma característica termodinâmica desse sistema, que aí vem do equilíbrio líquido-vapor. Se você consegue separar por extração de fase líquida, a possibilidade de separação ela ocorre através da análise do equilíbrio líquido-líquido dessas substâncias. Então, se aqui você adiciona calor para poder você fazer essa separação, quando a gente está pensando em equilíbrio líquido-líquido, a gente adiciona um solvente para poder fazer esse processo de extração. Ok, professor, entendi agora que só tem vantagens em você utilizar a extração na fase líquida, porque você vai utilizar uma menor carga térmica, embora você utilize um solvente, mas esse solvente, se ele for barato, você consegue executar a separação. Então, é exatamente aí que tem o problema, porque o solvente tem que ter algumas características importantes de processo, como ele tem que ser barato, então você não pode ter um custo muito elevado desse solvente, ele não pode ter uma viscosidade muito elevada, ele tem que ter uma baixa viscosidade. Por quê? Porque se você tiver uma alta viscosidade, tiver processo de bombeamento, isso daqui
incorre, no final das contas, em custo. Ele tem que ter uma baixa toxicidade, porque se ele for altamente tóxico, como é que você vai trabalhar com componente tóxico para poder fazer essa separação? No final das contas, isso aqui vai te levar a maior custo de operação. Então, tudo vai girar em torno desse custo que você tem para poder fazer essa operação. E lembrando, Professora, como você quer o produto final, componente 1 e componente 2, o que é importante aqui é você tentar entender que, mesmo quando você tiver um processo de extração na fase líquida, ainda assim você vai precisar de uma destilação. Então, se o fluxograma aqui da destilação é você trazer a mistura dos componentes, adicionar dentro da coluna de destilação, de forma que você tenha a saída aqui dos dois produtos que você tem interesse, quando a gente está pensando aqui, isso aqui é uma coluna de destilação, tá? Obviamente que aqui você tem o ponto em que você tem a carga térmica do sistema, aqui você pode ter um sistema que você tem a condensação parcial desse sistema para você obter os dois na fase líquida. Então, se você está trabalhando com destilação, é uma etapa. Se você está pensando em utilizar um sistema que seja com extração, então aqui você tem um extrator de fase líquida. professor, você está me ouvindo? Oi, Mas estou ouvindo, você pode falar. utilizar uma estação de tratamento de equilíbrio líquido-líquido não vai ser mais gasto, não? Porque eu já estudei uma cadeira que é tópico de separação e é um pouco grande a estação de tratamento de líquido-líquido, que são várias câmeras para decantar. Eu estiver enganado. Estou confundindo Pronto, alguma coisa. não, você não está confundindo, não, é isso mesmo. Só que o que era uma separação impossível vai passar a ser possível. Então é isso que eu estou desenhando exatamente agora. Eu vou ter que Certo. ter, para cada corrente de saída do extrator, eu vou ter aqui o componente 1 mais o solvente de extração, e eu ainda vou ter aqui o componente 2 mais o solvente de extração, considerando que eu tenho aqui um sistema de extração perfeito. Então, para cada corrente dessa, eu ainda vou ter uma coluna de destilação para poder recuperar o componente 1 e o solvente, para poder recuperar o componente 2 e o solvente. Então, eu posso realmente pegar isso daqui e mandar de volta para o começo do processo, deixando o sistema quase fechado. Só que, então, o gasto de solvente não é tão grande, eu só vou precisar fazer o make-up dele aqui. Só colocar o que está saindo perdido, residual, nessas correntes de operação aqui, 1 e 2. Obviamente, eu aumento o custo de capital, porque eu estou aumentando o número de equipamentos. Eu posso aumentar o custo de operação, porque eu tenho agora duas colunas de destilação e solvente entrando. Então, a possibilidade de você utilizar a extração líquido-líquido vai depender muito das características do sistema. Uma indústria que ela nem cogita a hipótese de utilizar somente destilação, ela já utiliza a extração em fase líquida diretamente. É a indústria de produção de biodiesel. Então, quando você tem a reação de produção de biodiesel, que você tem óleo vegetal, mais um álcool, para poder você produzir um éster, mais glicerina. Então, quando você tem essa reação aqui sendo formada, você tem que separar, no final das contas, o éster da glicerina. Qual é o problema? Todos os dois são componentes pesados, eles não são tão voláteis quanto o álcool, por exemplo, e a diferença de volatilidade deles aqui, entre o álcool e esses componentes, é muito grande. O álcool é facilmente recuperado. Só que para você separar um componente do outro aqui, não compensa você utilizar a destilação. Então você deixa um primeiro tanque de decantação, e aí o tanque de decantação ele ainda não é o extrator líquido-líquido. Depois desse tanque de decantação é que você só deixa as fases se separarem. Você vai ter então duas coletas de fase. Uma primeira coleta de fase da fase mais leve, uma outra da fase pesada. O problema na indústria de biodiesel é justamente quando você precisa
quando você precisa garantir que você tenha o menor teor possível de glicerina nos ésteres, porque senão, durante a queima, ela vai formar um componente tóxico. Então, aqui você pode adicionar um solvente de extração para poder você ter certeza que você vai conseguir ter o éster, e aí você vai ter uma mistura de éster mais álcool, mas isso não tem tanto problema, porque você consegue recuperar facilmente o álcool. E aqui você consegue ter o solvente mais a glicerina para o beneficiamento da glicerina e aí outra aplicação. Então você observa que, por exemplo, nessa indústria, é uma certeza que você vai ter que utilizar o equilíbrio líquido-líquido, dentre outras. Então, você pode ter também um sistema, na indústria de petróleo, tem um sistema que é o de desasfaltação a propano. Então, você retira componentes asfálticos de correntes de petróleo através de propano. E aí, o propano é utilizado em temperaturas brandas, e aí ele se comporta como um tipo líquido. Então, você também tem um outro processo de extração. Também tem processos que removem enxofre com o uso de um solvente específico, como o sulfolano. Então, diversos processos industriais, não é uma opção você utilizar a destilação, porque se você pode aumentar até a temperatura o quanto for, mas muitas vezes esses componentes podem degradar antes da temperatura necessária para que você possa ter a separação desses componentes. Professor, Oi, desculpa te interromper fica à novamente. vontade, que é isso? É, na torre de destilação, existem vários estágios, né? Sim, Eu lembro que quando eu estava estudando para uma cadeira, que já falei para você aí, cada estágio tem uma temperatura e cada estágio vai sair um componente, uma temperatura X. isso. Eu só queria entender como é que esses estágios, como é que é controlado, porque para mim na minha cabeça parece algo meio improvável, uma torre enorme em que, tipo, cada estágio vai ser controlado a temperatura e não vai influenciar lá no outro do estágio, né? Pronto. A temperatura que é controlada, ela não é controlada para você atingir uma certa temperatura. Ela é controlada do ponto de vista termodinâmico. Então, por exemplo, se você pensar aqui na condestilação, deixa eu detalhar ela para você entender melhor isso. Então, você tem cada um dos pratos aqui. Eu estou desenhando aqui simplificadamente, mas o que, que é cada um desses pratos? O prato ele tem uma região que é chamada de downcomer. Aqui é como se fosse a parede da coluna de destilação, tá? Esse lado aqui direito. Isso daqui é o prato e isso daqui é o que é chamado de downcomer. O que, que é o downcomer? Ele é como se fosse o controle para você saber qual o nível de líquido que você mantém aqui. Então, estou desenhando aqui em vermelho o que é o líquido, e aí quando ele passa da altura do downcomer, ele transborda para o próximo estágio. Então, cada estágio desse é chamado de estágio de equilíbrio. E aí, o que é estágio de equilíbrio? O vapor que está fluindo para cima, aqui na coluna de destilação, enquanto que o líquido está descendo na coluna de destilação. Então, a coluna de destilação obriga o vapor a passar por meio do líquido, para você tentar garantir que você tenha um contato entre esses componentes e aí você possa ter um equilíbrio. Então, o que for componente volátil aqui vai ser arrancado pela corrente de vapor e o que tiver de líquido na corrente de vapor vai ser condensado e vai ser puxado junto com a corrente do líquido para baixo. Então, cada estágio de equilíbrio, ele é um estágio de equilíbrio propriamente dito, e aí a pressão que está dentro desse sistema vai determinar qual é a temperatura dele. Ok? Então, essa pressão e a temperatura, elas estão correlacionadas pelo equilíbrio termodinâmico. A depender da composição que ela tem aqui, ela vai entrar em equilíbrio líquido-líquido em uma determinada pressão e em uma determinada temperatura. Quando a gente faz esse desenhozinho aqui da alimentação entrando, a corrente aqui saindo no fundo, e aqui a gente colocando o que é o destilado, a gente está admitindo que a temperatura da coluna de destilação ela aumenta nesse sentido. O que ela aumenta nesse sentido? Aqui no fundo, eu vou tirar os componentes que são mais pesados. Então, aqui eu estou castigando de calor.
Estou entrando com bastante calor aqui no fundo. Para quê? Para que os componentes voláteis subam na coluna de destilação de maneira quente e que eles passem aqui somente os componentes que são líquidos. Então, aqui eu tenho uma corrente de saída líquida, ok? Esses componentes aqui que receberam essa energia, eles vão perder essa energia na coluna de destilação, evaporando os componentes que já estão descendo. Então, você tem uma corrente de vapor aqui ascendente, que ela está quente aqui, ela está numa temperatura maior. Então, só lembrando qual é o sentido da temperatura aumentando. A temperatura nesse estágio aqui, ela é muito maior do que a temperatura nesse estágio aqui. Então, essa corrente de vapor que está subindo aqui, arrancando os componentes da fase líquida, ela está se enriquecendo dos componentes leves, e no final, o que você vê aqui saindo na coluna de destilação, deveria ser uma corrente de vapor que está cheia de componentes leves. Enquanto que o que está saindo aqui no fundo é uma corrente de líquido cheia de componentes pesados. Então, a sua pergunta foi, o que controla a pressão e a temperatura de uma coluna de destilação? Você controla a temperatura, o perfil de temperatura de uma coluna de destilação pela carga térmica que você coloca no refervedor, e você controla basicamente aqui o quanto de componentes você consegue também retirar pelo condensador de topo. Então aqui normalmente você tem a saída de vapor que vai passar por um condensador de topo. E aí o que é esse condensador de topo? Esse condensador de topo serve para você, não é muito bom você trabalhar com vapor. Ou é melhor que você trabalhe realmente com um componente líquido. Então você vai retirar a parte do calor que você colocou para condensar esse sistema. Isso daqui pode ser um condensador total, um condensador parcial, a depender do que você quer extrair aqui da coluna de destilação. Então, deu para entender? Sim, professor. Acho que sim, né? Sim, foi bem claro. Está me ouvindo? Tranquilo. Eu Estou sim. Dá para ouvir. Tranquilo. Valeu. Então, Valeu. é assim que funciona uma coluna de destilação. No caso aqui, por que eu estou utilizando calor para poder fazer a separação? Porque o calor ele vai ele vai, como se fosse assim, aumentar a diferença de volatilidade dos componentes. Se aqui eu tinha uma coluna que Pode estava ter um com alimentação... reciclo aí, Pode reciclo sim. nessa parte do condensador. Pode sim. Se eu quero realmente só os componentes mais leves, eu vou condensar essa parte desses componentes e vou reciclar eles para dentro da coluna de destilação. Então, realmente eu só quero mais leves dos mais leves. Então, eu vou condensar e colocar isso de volta. Esse condensador é muito comum em colunas de destilação de petróleo. Por quê? Porque aqui em cima eu quero C1 e C2. O que é C1 e C2? Metano e etano. Aqui eu tenho várias saídas, né? Uma das saídas aqui que você tem em colunas de destilação é a saída de GLP. E aí GLP é basicamente C3 e C4. E aí quando você sai aqui na coluna de destilação no topo, ela ainda está muito C1, C2, C3, C4. Você condensa, então, você obtém uma corrente aqui que está rica nesse componente de GLP e você sai somente com gás natural. Então, em cima você tem o gás natural, embaixo você tem o GLP, gás liquefeito de petróleo, aí depois você vem com a nafta, aí você vem com nafta, que é precursor de gasolina e muitas vezes precursor também de plásticos para a indústria petroquímica, e aí depois é que você vem com o restante, né, com a faixa de diesel, gasóleo pesado, e aí cada um dos componentes, que depois vão ser beneficiados para virarem produtos finais. Tranquilo? Então, é para isso que serviria esse condensador de topo. Ok? Então, quando a gente fala de processos de separação, intrínseco a todo o processo de separação, a toda a engenharia química, está a compreensão termodinâmica que limita o que você consegue fazer. Então, qual é a máxima de composição que você consegue obter de gás natural dentro de uma coluna de petróleo? Isso é determinado pelos estágios de equilíbrio. Se tudo for perfeito, se tudo for descrito como a termodinâmica te descreve, então você tem o máximo
de recuperação desse componente. Então, eu já falei isso para uma turma anterior, para vocês, eu acho que eu não tive a oportunidade, a gente não teve encontro presencial, não lembro disso. Mas a termodinâmica, ela sempre te descreve qual é o limite de um determinado processo. Então, se você tem uma coluna de destilação, o máximo que você consegue obter dessa coluna de destilação é descrito pela termodinâmica. Quando você tem o equilíbrio líquido-líquido, o máximo descrito, o máximo que você consegue obter de eficiência desse equilíbrio líquido-líquido é a partir da termodinâmica. Da mesma forma, reatores químicos, o máximo de reação é descrito pela termodinâmica. Então, quando você tem o máximo, você consegue desenvolver uma eficiência e calcular o real. Então, é basicamente essa abordagem de engenharia, principalmente na engenharia química. Então, se a gente está falando aqui de coluna de destilação, você utiliza calor para poder você aumentar a diferença da força motriz da separação, que é a volatilidade relativa. Quando a gente está falando, então, de componentes de equilíbrio líquido-líquido, eu estou utilizando um terceiro componente, então estou utilizando, na verdade, um solvente para aumentar a força motriz da separação do equilíbrio líquido-líquido, que é a afinidade química. E aí, por que eu estou falando de afinidade? Isso aqui não é nem Big Brother para poder estar falando de afinidade. Eu estou falando de afinidade aqui do ponto de vista realmente de interação termodinâmica. Pensa comigo, a gente já viu que gama ele é uma medida de não idealidade. Se o gama é uma medida de não idealidade, então vamos parar para pensar comigo o que eu preciso ter, quais são os pré-requisitos para que eu consiga formar um equilíbrio líquido-líquido. Então, eu tenho que ter uma solução ideal. A pergunta, então, é: soluções ideais formam equilíbrio líquido-líquido? Soluções ideais formam equilíbrio líquido-líquido? Vamos parar para pensar sobre isso. Se você tem uma solução ideal, ou seja, você está misturando componente A com componente B juntos, você não tem como formar equilíbrio líquido-líquido. Por quê? Porque o que parte da premissa de você ter duas fases distintas é que a energia livre de Gibbs, ela prefere te ter duas fases separadas por uma interface do que manter os dois componentes numa só. Então, a repulsão é a base da formação do equilíbrio líquido-líquido. Então, a repulsão entre moléculas diferentes é a causa do equilíbrio líquido-líquido. E aí é por isso que eu falo de afinidade. Então, se eu tenho aqui componente 1, componente 2, se eu tenho um solvente aqui e eu adiciono aqui nessa mistura, o ideal para o equilíbrio líquido-líquido é que eu consiga remover de uma corrente de processo, eu mantenho aqui o solvente mais o componente 2 e eu deixo aqui de fora basicamente somente o componente 1. Ou seja, eu consigo tirar dessa mistura inicial entre 1 e 2, eu consigo tirar o componente 2 para perto do solvente. Ou seja, 2 mais o solvente, eles têm uma certa afinidade. 1 e 2 também têm uma certa afinidade. Obviamente que para você arrancar o 2 do 1 vindo para o solvente, a afinidade química desse daqui tem que ser maior do que a afinidade entre 1 e 2. Ok? E, obviamente, aqui, uma coisa que não pode ter afinidade é o solvente S,
ele não tem afinidade com o componente 1. Então, o solvente de extração do equilíbrio líquido-líquido, ele não pode ter afinidade com os dois componentes, porque senão você vai adicionar aqui e vai ficar só uma fase. Você tem aqui o componente 1 mais o componente 2, aí você adicionou o solvente e ele está aqui de boas. Então, o solvente ele tem que arrancar somente um dos dois para poder ficar na mesma fase. Tudo bem? Bom, isso daqui é o que a gente entende como sendo o pré-requisito para o equilíbrio líquido-líquido, tá? Só que aí vamos escrever isso de maneira um pouco mais matemática. Vamos tentar entender isso como sendo uma consequência das características da realmente do que a gente tem desenvolvido até agora como modelo para a energia livre de Gibbs. Ou seja, bom, então se a gente viu ali que naquele gráfico, nesse gráfico aqui, a gente tem que ter uma região parecida com essa para poder a gente observar equilíbrio líquido-líquido, isso daqui a gente pode descrever como sendo um ponto de máximo local. Então, se eu estou descrevendo um ponto de máximo local, é como se eu estivesse fazendo com que a gente tivesse a primeira derivada de ΔG em relação a x1 maior do que zero, e a segunda derivada de ΔG em relação a x1 maior do que zero também. Critério matemático, para que você tenha um ponto de máximo, ok? Se a gente sabe que esse ΔG, a gente pode escrever ele como sendo ΔG sobre RT, que é igual a x1 Ln de gama 1 mais x2 Ln de gama 2, isso aqui tudo mais GE sobre RT. O que eu fiz aqui foi só pegar o que seria a definição realmente de cada um dos Gs que a gente já conhece, tá? Se a gente consegue derivar isso daqui, a gente consegue chegar então no que a gente chama de critério de estabilidade. O que é o critério de estabilidade? Você tem que ter a segunda derivada de GE sobre RT em relação a x1, você tem que ter ela maior ou igual a menos 1 sobre x1, x2. Isso aqui que eu escrevi agora é o critério para que você possa ter o equilíbrio líquido-líquido. Ok? Só corrigir um negócio aqui. Não tem esse maior aqui. Só. Pronto. Ok? Então, esse é o critério de estabilidade. Como é que esse critério de estabilidade pode se apresentar em sistemas como exemplo realmente? Então, isso pode se apresentar de diversas formas. A gente pode ver isso através das curvas binodais. O que são as curvas binodais? Tá? É um conjunto de região que separa o que é o líquido do equilíbrio líquido-líquido. Você tem três formas principais para essas curvas binodais. Aqui você tem temperatura, você tem composição do componente 1. A gente está sempre falando de misturas binárias aqui, tá? Temperatura, composição.
Ok? Bom, eu vou sempre desenhar aqui essa parte em azul como sendo a parte de líquido, tá? Então, essa parte que está aqui fora, a gente está sempre falando de uma região que você tem apenas uma fase líquida. Enquanto que essa região vermelhinha aqui é a região que você tem duas fases líquidas. Como é que você consegue identificar as composições dela? Vamos pensar sempre para essa composição aqui em verde. Se você tem essa composição em verde e você está nessa primeira temperatura, T1, se você aumentar a temperatura do sistema, você vai conseguir chegar aqui na temperatura T2. Observe que temperatura T1 com essa composição aqui que a gente está descrevendo no sistema, vai fazer com que você esteja na região aqui azul, e aí, portanto, na região que você só tem uma fase como sendo a fase estável. Enquanto que se você aumentar essa temperatura, você vai ter, então, duas fases. Uma fase que tem maior composição de X1, vou escrever ela como sendo azul aqui, X1 de alfa, e uma outra fase que você tem menor composição de X1, fase beta. Ou seja, quando você passou essa temperatura desse ponto para esse ponto aqui, você conseguiu chegar aqui nessa região de forma que você se separa em duas fases. Então, aqui é o que a gente chama da curva binodal. O que é a curva binodal? É que a partir de um determinado ponto, esse pontinho aqui, você vai ter duas fases ao invés de apenas uma fase. Ok? Isso vai perdurar até você chegar nesse outro ponto aqui. Então, esses dois pontos aqui são pontos notáveis, que a gente chama esse daqui de ponto crítico superior. E aqui a gente tem ponto crítico inferior. Por que é ponto crítico superior? É parecido com o ponto crítico do equilíbrio líquido-vapor também. Porque a partir dele você não tem mais distinção entre duas fases. Então, acima do ponto crítico superior, temperaturas que estão maiores do que a do ponto crítico superior, ou seja, esse ponto crítico superior é uma temperatura, tá? É um valor de temperatura. Temperatura crítica superior. E aqui você também tem a temperatura crítica inferior. Esse tipo de diagrama aqui é um tipo de diagrama ilha. Por quê? Porque ele está parecendo uma ilha aqui cercadinho, tá? Então, é como o sistema ele é altamente dependente da temperatura. A não idealidade do sistema vai de um sistema que aumenta a não idealidade com o aumento da temperatura, chega num ponto máximo e depois ele diminui a não idealidade com o aumento da temperatura. Vou repetir isso, tá? Então, à medida que você vai aumentando a temperatura do sistema, você vai aumentando aqui essa região de duas fases, até chegar a um máximo, e depois desse máximo, essa região de duas fases começa a diminuir progressivamente, até sumir. Então, o valor que te representar a não idealidade do sistema, ele vai aumentar, chegar no máximo, e depois diminuir com o aumento da temperatura. Se esse sistema pode ser descrito por um modelo de Margulis de um parâmetro, o que é o valor que representa a não idealidade do sistema? Se o Ln de gama 1 foi igual a AX2 elevado ao quadrado. Então, a gente pode escrever esse sistema aqui como sendo o valor de A, que ele aumenta, atinge um máximo e depois diminui, em relação à temperatura. Então, você tem aqui essa temperatura T2 como uma temperatura máxima do desvio. Então, isso daqui você está na temperatura T2. E aqui você tem um valor máximo de A. A como sendo o representante do desvio da idealidade. Vamos pensar agora nesse ponto aqui, nesse sistema. Esse sistema ele apresenta um ponto, uma temperatura crítica superior. Ele não apresenta temperatura crítica inferior, você não consegue observar essa temperatura. Essa região aqui, em rosa, é a região que você tem duas fases. Tudo que está aqui dentro dessa região em preto. Enquanto que o que está fora
é de apenas uma fase. Ok? Então, como é que é o comportamento do valor de A para esse sistema? Tenta pensar aí. O valor de A ele está aumentando ou ele está diminuindo com a temperatura? Vamos partir de uma temperatura alta e vamos reduzir essa temperatura. Estou numa temperatura alta, eu tenho somente uma fase. Eu sei que se eu estou reduzindo a temperatura, eu estou chegando numa região em que eu tenho duas fases. Então, eu estou aumentando a não idealidade com a redução da temperatura. Então, com a redução da temperatura, eu estou aumentando o valor da não idealidade. Obviamente, se esse sistema aqui, que só possui uma temperatura crítica inferior, ele vai ser o contrário desse sistema que a gente acabou de desenhar, né? Ele está aumentando a não idealidade. Observa aqui, eu estou numa temperatura baixa. Temperatura baixa. Pensar que eu estou aqui nessa região aqui. Eu estou indo para uma temperatura alta. E nessa temperatura alta, eu sei que eu estou formando duas fases. Então, eu estou aumentando a não idealidade. Então, estou indo para essa daqui. Eu sei que a não idealidade vai ter que aumentar. Então, o comportamento aqui desse sistema é mais ou menos assim. Entendido? Então, isso são as curvas binodais e a relação delas com a não idealidade de um determinado sistema. Então, você tem aqui o valor de A e T. A partir da próxima aula, a gente vai tentar entender qual é o menor valor de A que eu consigo ainda observar um equilíbrio líquido-líquido. Então, o menor valor de A vai estar relacionado justamente com isso daqui que a gente escreveu rapidinho aqui na aula de hoje. Tudo bem? Então, isso é o equilíbrio líquido-líquido, é para isso que ele serve. Essas são as formas que a gente vai começar a ver, as formas de cálculo dele. Professor, Oi, tá ouvindo? O pode senhor falar? falou que passou uma atividade para quinta-feira agora. O senhor vai disponibilizar do SIGA para a gente mandar ou vai ser no Clarson? E como é que é a Eu explicação? vou abrir hoje mesmo a atividade, mas é aquilo que eu mandei para o WhatsApp mesmo. É você fazer um teste de estabilidade. Se você quiser saber o que é o teste de estabilidade, eu estou tentando deixar vocês se virarem, e aí se vocês precisarem de mais tempo, vocês me avisam lá no WhatsApp, e aí eu estico mais o prazo Era da, bom da mais tempo, atividade. professor, porque hoje Tá a bom. gente tem prova do Samuel, a primeira prova dele, a gente tá aqui. Ah, por isso vocês não estão aqui na aula. Não, tranquilo, tranquilo. Relaxa, tá? Eu vou aumentar mais esse prazo e aí a gente vai discutindo. Mas é você fazer um teste de consistência termodinâmica nos dados. É você saber se aqueles gamas que você calculou no primeiro trabalho, se eles são gamas que são representativos termodinamicamente. Então, é você pegar uma rotina de cálculo que tem no CoretSky, é besteirinha, você plotar um gráfico de gama por composição, e depois você calcular duas áreas. E aí depois a relação entre essas áreas é justamente o quão consistentes são os dados. Eu vou aumentar o prazo, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar no grupo do WhatsApp, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu sei que hoje vocês não vão pensar nisso mesmo, aí a Valeu gente vai mesmo, professor. discutindo. Não, tranquilo, eu não Obrigado sabia. Se eu mesmo. soubesse, eu tinha já esticado o prazo, tá? Quando vocês tiverem prova sendo Não. Samuel, desse povo ruim, aí vocês me avisam. Tá bom, então. Obrigado. Valeu, gente. Então, por hoje é basicamente isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Professor, Oi. sobre essa questão da consistência termodinâmica, é um que tem uma integral para calcular, né? Isso, que é para você calcular a área. Eu vou mandar direitinho o Corel Sky. Deixa eu abrir logo ele aqui para mostrar para vocês. Aí, tipo, para calcular esse teste, tem que usar aquela forma de Simpson, essas coisas, de método numérico. Sim, sim. Você pode plotar os gráficos e ajustar uma linha de tendência no Excel. E aí você pega essa linha de tendência no Excel e você ou faz a integral na mão, então você vai ter um polinômio, você sabe integrar o polinômio.
Ou você pega os dados numéricos e aí utiliza os dados numéricos para fazer a integral numérica. Aí você utiliza a regra de Simpson, por exemplo. Certo? Ok, tá Conseguiu certo. entender mesmo? Consegui, obrigada. Nada, que isso. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo aí no WhatsApp, que aí eu tento ajudar vocês também, tá? Estou procurando aqui, mas eu mando por WhatsApp o printzinho do tópico do Core Sky. É um tópico específico que tem sobre isso, tá bom? Mais alguma dúvida? Professor, quando o senhor falou Oi. sobre deixa eu ver aqui, região de estabilidade, quer dizer Uhum. que é quando a mistura ela tá líquida, só que ela ainda pode baixar mais para essa linha de tendência, é isso? Isso, aqui que você está falando, né? Isso. Aqui seria o que é uma região de instabilidade. Seria toda essa região aqui. Porque ela, ao invés de estar com um valor de energia livre de Gibbs aqui em cima da curva azul, ela vai preferir estar na curva vermelha. Essa reta vermelha é uma reta tangente que passa aqui nesses dois pontos. E aí ela serve assim como se fosse a ponderação das duas fases. Você tem uma fase com uma composição. Qualquer composição que você tiver do sistema aqui dentro, ele vai formar duas fases com essas mesmas composições. Então, essa composição aqui não vai mudar para esse sistema quando você estiver aqui no equilíbrio líquido-líquido. O que vai mudar é a proporção entre essas fases. Então, se eu estiver mais próximo aqui de x1, eu vou ter muito mais do componente x1. Então, é como se essa linha aqui, deixa eu tentar fazer um desenhozinho aqui melhor. Então, se eu estou aqui nessa composição roxa, a minha quantidade da fase 1 vai ser muito maior. Estou muito mais próximo da fase 1. Então, é como se fosse aqui essa linha roxa aqui embaixo. Se eu estou pensando aqui nessa fase como sendo essa composição, eu ainda vou ter as mesmas composições das fases, mas a quantidade delas muda. Então, essa linha verde é como se fosse a representação dessa composição verde, enquanto que a roxa, a representação dessa composiçãozinha roxa. Entendido? Entendido, professor. Obrigada. Beleza. Então, gente, é basicamente isso. Valeu aí. E aí, qualquer coisa a gente vai se falando. Boa prova aí para quem vai fazer prova. Obrigada, professor. Tchau. Bom dia. Bom dia.